vocês olhando para a tela agora estão pensando, uau, que o Marcos está fazendo do lado dessa passeata? O pessoal está com coisa em chinês, coisa em amarelo e azul, do que se trata? Pessoal, eu comentava na introdução do programa que há 25 anos atrás começava uma brutal repressão a uma prática espiritual chamada Falun Gong, também chamada de Falun Dafa. Isso foi em 20 de julho de 1999. Agora já são quase 25 anos de perseguição, e nesse momento foi quando praticantes de Falun Dafa nos Estados Unidos se reuniram conforme se discutia a questão da segurança transatlântica, a segurança também no Indo-Pacífico, para pontuar essas violações de direitos humanos. Quando a gente fala a respeito de China, quando a gente fala a respeito do Partido Comunista Chinês, há de sempre lembrar, esse é um regime totalitário que não só persegue e mata inocentes de sua própria população, como faz isso não por quaisquer crimes que eles possam ter cometido, mas pelas suas crenças, pela sua fé. Essa é a entidade mais assassina da história humana. O grupo de pessoas, o bando, a entidade, a organização que mais matou em todos os tempos, chegando a ultrapassar os 80 milhões de mortos, segundo R.J. Hummel e outros estudiosos do assunto. Cá entre nós, tem gente que especula e eu acredito que foi muito mais que isso. Por que a gente está falando desse assunto? Como eu falava, isso pontua 25 anos de uma perseguição que trouxe de volta à tona os piores momentos da história do Partido Comunista Chinês. Em 1999, e mesmo desde que Mao Tse-tung, o ditador que fundou a República Popular da China em 1949, ele morreu em 76, em 78 o líder supremo se tornava Deng Xiaoping, tido como reformista. E tinha essa ilusão de que o país estava se abrindo, de que as coisas iam mudar. Uma coisa que aquele sangrento massacre da Praça da Paz Celestial em 89 meio que ia tirando aí de questão. Mesmo assim, ficava aquela impressão de que algo poderia ser feito e de que, ora, todo mundo que estava pensando naquela época com o fim do bloco soviético em um mundo diferente, em um mundo onde a liberdade fosse um fator predominante, e onde mesmo se pensava que com a abertura da economia viria uma abertura social, muito em parte os Estados Unidos, e o mundo todo abraçou o projeto de investir na China. Em 1999, com o mundo em silêncio, vinha uma perseguição atroz que dava o tom de que isso não estava se tornando realidade. 100 milhões de pessoas passaram da noite para o dia a serem perseguidas. Em 1992, naquele clima de abertura, uma prática ancestral de meditação começou a se disseminar na China. Assim como o Tai Chi lá atrás, na década de 60, uma prática milenar passada de um mestre para um discípulo, havia se tornado pública, em 1992, o senhor Li Hongzhi, um professor que estava na sequência de linha de discípulo-mestre, dessa linhagem espiritual, dessa prática meditativa, o Falun Gong, também a trouxe ao público. O próprio Partido Comunista Chinês estimou que em 1999, mais de 100 milhões praticavam na China. Mais que 1 em cada 12 chineses, mais que 1 em cada 12. O que aconteceu? Isso passava o número de membros do Partido Comunista Chinês. Então, em 20 de julho daquele mesmo 1999, começou uma atroz perseguição a 100 milhões de pessoas. Que ameaça elas traziam ao Estado? Respondo, nenhuma. Isso é uma prática meditativa de inspiração filosófica budista, taoísta, que tem 3 valores, verdade, compaixão e tolerância. Mas assim como muitos cristãos, muitos muçulmanos, budistas tibetanos, outros grupos de fé, esse grupo passou a ser brutalmente reprimido. E mais, a repressão a esse grupo fez com que recrudescesse novamente a perseguição a tantos outros grupos espirituais na China. E que a coisa voltasse, talvez, em muitos aspectos, ao seu pior estado de perseguição, como já houve na história. Mas com a mídia estatal completamente controlando tudo, toda a informação que circulava, e com o mundo abraçando a China economicamente, a coisa passou desapercebida abaixo do radar. Os crimes que se relatam são absolutamente macabros, tem muita coisa para a gente discutir, e essa manifestação trouxe pessoas ligadas ao Congresso dos Estados Unidos denunciando esse crime. A Nina Shea, que é uma das líderes de setor do Instituto Hudson, uma organização altamente importante no debate público americano, e muito mais. Então, pedi que a produção traga a câmera para mim, e a gente vai estar ouvindo na sequência de volta a Manu, nossa editora setorista de China. Novamente convido a Manu a estar conosco para a gente conversar sobre essa brutal perseguição que completa 25 anos. E é triste esse protesto, trazendo à luz então 25 anos de perseguição contínua.
Manu, pontua um pouco para a gente, então, você vai estar mais em contato com a pauta do que eu por estar cobrindo China. Quais são alguns dos crimes que a gente vê acontecendo ainda, algumas das coisas que foram denunciadas nessa manifestação? Perfeito, Marcos. Só primeiro para pontuar o quão significativo agora é essa manifestação. Os Estados Unidos, ali o governo, tem também se pronunciado muito sobre algumas das atrocidades que estão acontecendo ali. E uma das principais, como você me perguntou sobre essa questão, essas pessoas, elas não são somente perseguidas pelo governo, elas são presas. Muitas delas sofrem todo tipo de tortura. A gente chega, inclusive, a ter muitas delas que acabam morrendo de tanto que elas são torturadas. E eu sei que parece até algo muito distante da nossa realidade, mas tudo isso é muito documentado, e não só por pessoas de fora, mas por pessoas que realmente vivenciaram tudo isso e saíram da China e realmente deram os testemunhos delas. A gente tem até algumas entrevistas exclusivas ali no Epoch Times, até no nosso site, se alguém quiser conferir ali no nosso setor de China, com um médico que realmente esteve presente e presenciou, que é isso que é a próxima coisa que eu vou pontuar, que é a extração forçada de órgãos do Partido Comunista Chinês. Então, o Partido Comunista Chinês extrai o órgão dessas pessoas sem o consentimento delas, enquanto elas estão vivas, e depois eles vendem esses órgãos no mercado negro. E isso, como eu comentei, é muito, realmente, tem vários documentos pontuando isso. Em 2019, a gente teve o London Tribunal, que é um tribunal independente ali em Londres, onde eles realmente concluíram que a extração forçada de órgãos na China acontece em larga escala e que as principais vítimas dessa extração forçada de órgãos são os praticantes de Falun Gong. O motivo, segundo eles, é que essas pessoas são muito saudáveis por causa dessa prática. Então, o Partido Comunista Chinês, para eles, é muito vantajoso, porque o órgão dessas pessoas são muito bons, assim. E, realmente, a gente tem, por exemplo, até o Parlamento Europeu, em 2022, também reconheceu essa extração forçada de órgãos. Esse ano, a gente também teve os relatórios de tráfico humano do governo americano reconhecendo isso. E a gente tem agora, inclusive, um projeto muito importante que acabou de ser aprovado na Câmara dos Representantes há algumas semanas, onde, se ele for aprovado, agora ele foi para o Senado, e se ele for aprovado, ele vai sancionar pessoas que apoiem ou estejam envolvidas diretamente com a extração forçada de órgãos que o Partido Comunista Chinês está cometendo contra essas pessoas. E até uma última coisa bem interessante, a gente trouxe uma reportagem esses dias com o primeiro relato, o relato da primeira pessoa que passou por essa extração forçada de órgãos e conseguiu sobreviver e fugir da China. Ele teve parte dos órgãos dele extraídos, ele acabou conseguindo fugir da prisão onde ele estava na China, e a gente trouxe uma entrevista exclusiva com ele, dele comentando realmente o que aconteceu com ele lá. Vale a pena a gente pontuar ainda, importantíssimo, e vale a pena a gente pontuar também que o próprio Epoch Times surgiu a partir de sobreviventes do regime chinês que praticavam Falun Gong, enquanto o mundo era coberto com mentiras do Partido Comunista Chinês. Quem diria a verdade sobre a perseguição religiosa lá dentro da China? E essa é uma história que muito nos orgulha. Por certo, verdade, compaixão e tolerância são como excelentes valores, e até inspirador esse início da mídia. Muita gente aqui no Epoch Times começou como voluntário lá atrás, no início, e é uma história dos fundadores que muito inspira a gente, é uma história de pessoas que, por sua fé, por aquilo que elas acreditavam, por liberdade, conseguiram se opor ao regime totalitário. Com o quê? Com armas, com partido político? Jamais. Mas sim com informação e buscando trazer ao público compassivamente a verdade dos fatos. Então, sempre uma ocasião muito especial, e por isso também a gente quis tanto dar essa cobertura especial para essa manifestação que aconteceu 20 de julho, em 9 dias, completam-se 25 anos de uma coisa que não deveria ter durado sequer um segundo. Bom, muito obrigado então, Manu. Sempre um prazer te receber no programa, e convido o público também a conhecer outro canal do Epoch Times, o canal China em Foco, onde a Manu está diariamente trazendo o melhor do nosso conteúdo sobre China. A Manu também está chefiando a nossa editoria de China lá em epochtimes.com.br. Você bem informado sobre o gigante asiático, sem as mãos do Partido Comunista interferindo na informação que você recebe, e você ficaria chocado quando você vai procurar informação sobre China, o quanto isso acontece do partido cair em cima.
Muito obrigado então, Manu, e certamente vamos ter você de volta no programa para continuar acompanhando a pauta. Obrigada, Marcos. Boa noite.